Quero desejar uma boa noite aos irmãos, aos amados que nos ouvem e nos assistem nesse momento pelo Facebook. E eu gostaria de continuar a compartilhar com os amados a carta aos Hebreus. E para tal nós vamos ler o capítulo 1, dos versículos de número 5 até o versículo 4 do capítulo 2. Hebreus, capítulo 1, versículo 5. E nós vamos entrar hoje à noite no capítulo 2 até o versículo de número 4. Vamos então fazer essa leitura, uma leitura e depois uma breve oração nesta noite. Então vamos assim ler a Escritura Sagrada, o livro de Hebreus, capítulo 1, verso 5. Pois a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, eu hoje te gerei? E outra vez, ele será pai, e ele será filho? E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. Ainda quanto aos anjos diz: Aquele que a seus anjos faz ventos, e seus ministros labareda de fogo. Mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todos sempre, e cetro de equidade é cetro do seu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Ainda, no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão qual veste. Também, qual manto os enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Ora, a qual dos anjos jamais disse: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Oremos. Pai Celestial, muito obrigado por tua palavra, Senhor, pois ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ela é a tua revelação, Senhor. Por meio dela, o Senhor faz com que a tua igreja, ó Pai, venha crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Por meio da tua palavra, o Senhor sustenta os teus filhos, o teu povo, Senhor Deus, dando esse alimento, esse maná que vem dos céus. É pela palavra que o Senhor dá maturidade a cada crente, também salvação àquele pecador que ainda não teve um encontro pessoal com o Senhor. Por isso, Senhor Deus, nesta noite, nos ajuda, nos ensina, nos exorta, nos admoesta. Ó Deus, mostra-nos, Senhor, a tua palavra com simplicidade e clareza. Muito obrigado por poder compartilhar. Abençoa cada um daqueles que estão nos assistindo neste momento. Em Cristo Jesus.
Assim nós te pedimos, com gratidão. Amém. Amados, nós temos estudado os versículos 4 até o versículo de número 14, mostrando que o Filho é superior aos anjos. O autor da carta aos Hebreus, depois de demonstrar a superioridade do Filho em relação aos profetas, agora ele passa a mostrar a superioridade do Filho com relação aos anjos. Nós estamos estudando a respeito disso e começamos também a ver mais detalhadamente essas verdades apresentadas nos versículos 4 até o versículo 14, sobre a supremacia do Filho de Deus com relação aos anjos. E nós vimos primeiramente nos versículos 4 e 5 que o Filho tem um nome superior. Na semana passada nós estudamos que o Filho tem um nome superior. Versículo 4 diz assim: tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles, pois a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, eu hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei pai, e ele me será filho. Mostramos assim que, meus amados, o Filho tem um nome superior aos anjos. Então, também vimos no versículo de número 6 que o Filho tem uma dignidade superior. Outra prova que Jesus é superior aos anjos é o fato de que ele deve ser objeto de adoração dos anjos, enquanto os anjos são mensageiros e servos do Senhor Jesus Cristo. Então nós temos aqui no versículo 6 que o Filho tem uma dignidade, ele é digno de adoração, ele é digno de ser adorado pelos anjos, e os anjos devem assim adorá-lo. O versículo 6 diz assim: e novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adoram. Vimos no versículo de número 7 que o Filho tem uma natureza superior à dos anjos. Versículo 7 diz assim: ainda quanto aos anjos diz: aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo. Mas acerca do Filho: o teu trono, ó Deus, é para todos sempre, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Ele cita o Salmo 104, versículo 4, o autor de Hebreus, e mostrando a obediência dos anjos à vontade do Filho, com a velocidade do vento e com a avidez do fogo. E o autor quer colocar diante de nós que o Filho tem uma natureza superior, demonstrando logo em seguida no versículo 8 que o Filho tem uma posição superior à posição dos anjos. No versículo 8, o Filho é visto aqui como incomparável, porque primeiro Deus se dirige a ele como Deus. O autor cita Salmo 45, versículos 5 e 6 e comprova como Deus Pai saudando o Deus Filho e o chama de Deus. E aqui a divindade de Jesus é inconfundível, meus amados. Então, o Filho não somente tem uma natureza superior à dos anjos, como diz o versículo 7, mas ele tem uma posição superior à dos anjos. Nós vamos então para o versículo 9, que mostra-nos o autor aos Hebreus que o Filho tem um exemplo superior aos anjos. Versículo 9 diz: amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros.
O filho, ele tem um exemplo superior. Superior. Temos que lembrar que o filho se fez carne, ou seja, ele viveu entre nós como homem e não como anjo. Isso deve encorajar cada crente a olhar para as qualidades de seu poderoso exemplo. Sua retidão pessoal do filho, é evidente pelo fato de que ele coerentemente amou a justiça e odiou a iniquidade, como diz o versículo: amaste a justiça e odiaste a iniquidade, apontando para a retidão pessoal, que é evidente por esse fato de que ele, com coerência, amou a justiça e odiou a iniquidade. Meus amados, sem dúvidas, o escritor faz referência à vida terrena do filho, durante a qual não se encontrou nele injustiça, dolo, pecado algum se achou em sua boca. Não se pode encontrar defeito algum em seu caráter e falha alguma em sua conduta. Ele mesmo desafiou os religiosos a mostrarem nele pecado. Ele disse: quem de vocês me acusa de pecado? Não encontramos no filho nenhum defeito, nem em seu caráter, nenhuma falha em sua conduta. Ele é o Cordeiro perfeito, o homem perfeito. Isso aponta, não é, para um exemplo superior com relação aos anjos. Meus amados, quanto aos anjos, colocando em contraste aqui, ainda que não cheguem a pecar, não é isso? Pois os anjos que pecaram foram lançados fora, condenados por toda a eternidade. E ainda que aos anjos, ainda que não cheguem a pecar, eles têm suas debilidades e imperfeições. Eles não pequem, mas os anjos, eles têm suas debilidades e imperfeições. Lá no livro de Jó, nós lemos no capítulo 4, verso 18, que Deus atribui aos anjos imperfeições. Jó, capítulo 4, versículo de número 18. Note o que a Escritura Sagrada fala aqui. Livro de Jó, capítulo 4, verso 18. Nós lemos que Deus atribui a eles, aos anjos, imperfeições. 4:18 diz assim: eis que Deus não confia nos seus servos. Isso que derruba muita gente, não é? Muitas pessoas nos nossos dias até, não é? E aos seus anjos atribui imperfeições. Meus amados, o filho é uma influência moral sobre os seus súditos, sobre os seus servos. E devido à sua excelência pessoal, volte a Hebreus, Deus o ungiu. O texto diz aqui, veja, por isso, ou seja, devido à sua excelência pessoal, Deus, o teu Deus te ungiu com óleo
de alegria. O Pai ungiu ao Filho. Quando nós olhamos para a unção, ela era usada em conexão com a coroação de reis. Também para o sancionamento dos profetas e sacerdotes no Antigo Testamento. Então, quando nós referimos à unção, ela era com óleo. Por isso que eu não entendo a questão de tanta utilização de óleo hoje para ungir as pessoas. Deve estar cheio de reis, sacerdotes e profetas nas igrejas, eu acredito, não é? Mas a unção com óleo era usada em conexão com a coroação dos reis e do sancionamento dos profetas e sacerdotes, que os investia oficialmente em seu ofício, os investia de autoridade para oficiarem no ofício de cada um deles. Quando nós olhamos para a unção com óleo no Antigo Testamento, nós podemos só ver o que? A unção com a coroação dos reis, com o sancionamento dos profetas e sacerdotes, que investia a eles oficialmente em seu ofício. Meus irmãos, o Pai deu ao Filho a supremacia acima de todos os outros seres. O Filho de Deus foi ungido para a sua missão redentora como Messias, que quer dizer ungido de Deus. Foi ungido como rei, foi ungido com triunfo. Veja o que diz o texto para nós: Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Então, o Filho foi ungido com óleo de alegria, do mesmo modo que unge o seu povo, pois o seu reino, o reino do Filho, é o reino de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O Filho ungido, ele compartilha a sua felicidade com os seus. Só você ler lá em Isaías capítulo 61, versículo de número 3, nós vamos encontrar Isaías fazendo referência, aludindo ao Filho. Isaías 61, versículo 3, versículo 1 diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Aqui nós temos o Messias falando, o ungido de Deus falando, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, e a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. O Filho ungido, ele compartilha sua felicidade com os seus. Então nós temos aqui, amados, no versículo 9, o Filho tem um exemplo superior. Versículos 10 a 12 nos fala que o Filho tem uma obra superior.
superior. Versículo 10 diz assim: ainda no princípio o Senhor lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão, com vestes, também com manto os enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. O autor aos Hebreus agora nos informa que o Filho tem uma obra superior. A sexta citação do Antigo Testamento é extraída do Salmo 102, versículos 25 a 27. Essa é a sexta citação. Só nos resta mais uma citação. E na sexta citação, o salmista extrai do Salmo 102, versículos 25 a 27. O autor de Hebreus faz essa citação para apresentar a doutrina da eternidade do Filho. Note, ele fala da transitoriedade de algo e da eternidade do Filho. Essa citação é feita, é colocada pelo autor para nos apresentar a doutrina da eternidade do Filho de Deus, a eternidade de Jesus Cristo, porque tudo foi criado e é sustentado. O anjo, como nós já estudamos, como nós já vimos, são seres criados para a realização dos propósitos de Deus. Veja no versículo 7. São seres criados para a realização dos propósitos de Deus, meus amados. Versículo 7 diz assim, no capítulo 1: ainda quanto aos anjos diz, aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo. Então, os anjos são seres criados para a realização dos propósitos de Deus, mas o Filho não é uma criatura, ele é o criador e sustentador de todas as coisas, como nós já vimos no capítulo 1, versículo 1 e 2, e novamente no versículo 10, diz assim: ainda no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Ele é o agente da criação, por intermédio de quem Deus fez o universo. Versículo de número 2. A quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Meus amados, toda a criação veio à existência por intermédio do Filho de Deus. João capítulo 1, versículo 3, diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. O Filho de Deus, Jesus Cristo, é o Criador e sustentador do universo, e como tal, ele é superior. Ele tem supremacia aos anjos. Embora os céus e a terra tenham sido criados pelo Filho, que é eterno. Veja o versículo 11, parte B. Tu, porém, permaneces. Final do versículo 12. É isso mesmo. E os teus anos jamais terão fim. Duas coisas são colocadas aqui sobre o Filho, no final do versículo 12. A imutabilidade do Filho de Deus
ele não muda, e a eternidade do Filho de Deus. Duas doutrinas sobre Jesus, a respeito do Filho de Deus. Meus amados, embora os céus e a terra tenham sido criados pelo Filho, que é eterno, eles não participam da sua eternidade. Você entendeu o que eu disse? Embora os céus e a terra tenham sido criados pelo Filho, que é eterno, os céus e a terra não participam da sua eternidade. O autor de Hebreus nos informa que as obras da criação envelhecerão, mas o Criador vive eternamente. Note que a transição da criação é contrastada com a perpetuidade do Criador. Leia comigo os versículos. Versículo 11: eles perecerão, ou seja, a terra e os céus. Veja o versículo 11 ainda: sim, todos eles, céu e terra, envelhecerão. Versículo 12: também qual manto ou seja, o céu e a terra, enrolarás, e como vestes serão o céu e a terra igualmente, escute, mudados, não aniquilados. As obras da criação envelhecerão, mas o seu Criador vive eternamente. A transição da criação aqui entra em contraste com a perpetuidade do Criador. As suas obras perecerão, mas o Filho permanecerá, ele é eterno. Os seus anos jamais terão fim. A criação é transitória, o Filho é de eternidade a eternidade. O Filho é eterno. Note que o autor de Hebreus destaca que a presente ordem do universo criado, sim, a presente ordem do universo criado perecerá, mas o Filho permanecerá para sempre. Para sempre. O autor de Hebreus deixa isso bem claro para nós, que a presente ordem do universo criado perecerá, mas o Filho permanecerá para sempre. Amados irmãos e amigos, é evidente que o autor de Hebreus não está se referindo ao aniquilamento da criação. A ideia aqui é que o céu e a terra passarão. Você lembra das palavras do Senhor Jesus em Mateus 5,18? Passarão os céus e a terra. Lucas 21,33, ele repete novamente, ele diz: passarão os céus e a terra. A ideia aqui não é de aniquilamento da criação, mas a ideia do autor aqui é que o céu e a terra passarão. A ideia aqui é de que os elementos se desfarão abrasados. Abra comigo 2 Pedro, carta de Pedro, a segunda carta. Pedro faz uma narrativa aqui, capítulo 3, e o verso de número 12. Diz assim: versículo 10: virá entretanto, capítulo 3, segunda carta de Pedro, versículo 10: virá entretanto como ladrão o dia do Senhor,
no qual os céus passarão. A ideia aqui é essa, não de aniquilação, mas que o céu e a terra passarão. Com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Olha o versículo agora, de número 12. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Então a ideia aqui não é de aniquilação, mas que o céu e a terra passarão, que os elementos se desfarão abrasados. Então haverá novos céus e nova terra. Apocalipse capítulo 21, 1. Novos céus e nova terra. A terra passará por uma transformação envolvendo o mundo físico. E esse mundo físico, a criação, será glorificado. Sim. Vamos ver onde está isso? Romanos, capítulo 8. Assim como o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 15, que os salvos receberão um corpo glorificado, serão transformados. A mesma coisa. A ideia é essa, que a terra passará por uma transformação, assim como o crente terá uma transformação do seu corpo, a terra também passará por uma transformação. Romanos capítulo 8, versículos 18 a 21, veja o que diz o texto. Romanos 8, 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós, os crentes. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, nós. Pois a criação está sujeita a quê? A vaidade. Passarão os céus e a terra, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança que a própria criação, escute, será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme, suportando angústia até agora. Meus amados, a natureza geme, nós gememos. É o que vamos ler daqui para frente. Versículo 23. E não somente ela, mas também nós gememos. E não somente a natureza, não somente o crente geme, mas o Espírito Santo geme. Versículo 26. Gemidos inexprimíveis. Mas o que eu quero passar para você, que a terra passará por uma transformação envolvendo um mundo físico que será glorificado. Em Apocalipse, João vê, capítulo 21, versículo 1, João diz: vi novo céu e nova terra. A transformação do velho céu e da velha terra. Versículos 13 e 14.
O autor agora nos mostra que o Filho tem um poder superior. Superior. Versículos 13 e 14 de Hebreus. Ora, a qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? O autor de Hebreus, nos versículos 13 e 14, encerrando esse contraste entre o Filho e os anjos, e mostrando a supremacia do Filho com relação aos anjos, ele nos mostra que o Filho tem um poder superior, meus amados. O escritor da carta aos Hebreus faz outra citação, a última, a sétima citação do Antigo Testamento, e ele cita agora o Salmo 110, versículo 1, para mais uma vez comprovar a superioridade do Filho com relação aos anjos. A nenhum anjo, meu amado, jamais foi dada a honra de sentar-se à destra de Deus, embora o trabalho deles seja importante, mas a nenhum anjo foi dado a honra de sentar à destra de Deus. O autor de Hebreus deixa isso bem claro para nós. Apesar da importância do serviço deles, do trabalho deles, nenhum anjo foi colocado por Deus nessa posição de honra suprema e de exaltação, meus amados. Estar assentado à direita de Deus significa uma posição da mais alta honra e de ilimitado poder, ilimitado domínio e domínio universal. Por isso que o autor de Hebreus agora, ele coloca o Filho como aquele que tem um poder superior, amados. Os anjos, eles estão entre a multidão que reconhece e proclama a suprema grandeza do Filho. Veja Apocalipse, capítulo 5. Os anjos, eles estão entre a multidão. Apocalipse, capítulo 5, versículos 11 e 12. Ele diz assim: vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono. Eles não estão sentados no trono. A nenhum anjo foi dada essa honra. Os anjos estão entre a multidão, eles estão ao redor do trono, eles estão entre a multidão que reconhece e proclama a suprema grandeza do Filho de Deus. E ele diz assim: de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões de milhões e milhares de milhares, proclamando com grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor, meus amados. Em nenhum lugar das Escrituras Deus honra um anjo dando galardão por seu serviço prestado. Nenhum lugar na Bíblia nós encontramos Deus, meus amados, dando honra a um anjo, dando galardões. Em nenhum lugar da Escritura nós encontramos Deus honrando um anjo ou dando galardão a um anjo por seu serviço. Por contraste, o Filho, depois de ter feito a obra da remissão, tomou o lugar de honra
Hebreus, capítulo 1, verso 3. Diferentemente dos anjos, que nunca receberam honra nenhuma, não é dada honra nem galardão nenhum a eles pelo serviço que eles fazem, o Filho, depois de ter feito a obra redentora, remidora, tomou lugar de honra. Capítulo 1, verso 3 de Hebreus diz para nós, veja bem no final, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Assentou-se à direita da majestade nas alturas. Meus amados, os anjos nunca são convidados a sentar-se. Nunca. Eles ficam em pé ao redor do trono para fazerem o desejo de Deus, a vontade de Deus. E em contrapartida, Jesus senta-se entronizado em majestade e glória. Os anjos são espíritos ministradores. Versículo de número 14 é uma pergunta retórica. Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Note que os anjos nunca foram convidados para sentar-se. Eles ficam em pé ao redor do trono para fazerem a vontade e o desejo de Deus, a serviço de Deus. O Filho, Jesus, senta-se entronizado em majestade e glória. Os anjos são espíritos servidores, ministradores, amados irmãos. A missão dos anjos não é governar, mas servir. Por isso o Filho tem uma posição superior. A ele foi entregue o governo. A missão dos anjos não é governar, servir é a missão deles. Os anjos são diáconos que servem os crentes. Os crentes. Aos anjos são dadas ordens do trono de Deus para trabalharem em favor e em benefício dos crentes que herdarão a salvação, meus amados. Herdarão a salvação. Os anjos são espíritos ministradores que refletem o cuidado providencial de Deus para com os salvos, para com os crentes, para com os que hão de herdar a salvação. Os anjos são espíritos ministradores, trabalham em favor e em benefício daqueles que hão de herdar ou herdarão a salvação, como diz o texto aqui aos Hebreus. Os anjos, vamos enumerar, anunciaram a lei de Deus. Está bem aqui no versículo 2 do capítulo 2. Se pois se tornou firme a palavra falada, a lei, por meio de anjos, olha o serviço dos anjos para aqueles que herdarão a salvação. Eles são espíritos ministradores. Os anjos anunciaram a lei de Deus, entregaram mensagens ao povo de Deus. Quantas vezes nós podemos contemplar na Escritura Sagrada os anjos entregando mensagens ao povo de Deus? Serviram de acordo
com a necessidade do povo de Deus. Você encontra isso no livro de Reis, capítulo 19, quando Elias, ele é servido pelo anjo. Os anjos são guardiãos do povo de Deus. Você lembra Pedro preso e que o anjo toca nele e diz: levanta, vamos. Lembra de Ló? Os anjos são guardiãos, estão a serviço dos que amam de herdar a salvação, herdarão a salvação. Os anjos ajuntarão os eleitos na hora da volta de Cristo. Não é isso que Jesus disse? Que eles juntarão os eleitos dos 4 cantos da terra. Meus amados, os anjos são inferiores ao Filho, assim como os servos são inferiores ao soberano do universo. O autor de Hebreus deixa claro que o Filho está sentado no trono e está enviando os anjos para servir os crentes. Versículos 13 e 14. O Filho está no trono, e no trono ele tem os anjos dos seus serviços em pé, e ele está enviando os anjos para servir os que amam de herdar a salvação. Num sentido, os anjos são inferiores a nós, os crentes, pois, meus amados, eles estão a nosso serviço. Você lembra de João em Apocalipse? Diz que estava diante do anjo e ele se ajoelhou. O anjo disse: levanta, eu sou um conservo teu, eu sou inferior a ti. Então, meus amados, num sentido, os anjos são inferiores a nós crentes, pois eles estão a nosso serviço. O Filho é superior. Quantas lições sobre o Filho de Deus! Na semana que vem eu pretendo entrar no capítulo 2, versículos 1 a 4. E os primeiros 4 versículos do capítulo 2 da carta aos Hebreus. Nesses versículos, o autor traz uma exortação contra a negligência. A negligência. O escritor dos Hebreus, ele acabou de apresentar o seu argumento aos seus leitores, que Jesus é extremamente superior aos profetas e aos anjos, porque é o Filho de Deus. Mas antes de continuar, antes de dar continuidade e demonstrar a superioridade do Filho, o escritor ele interrompe para introduzir para nós a primeira de suas sérias advertências encontradas na carta. Ele faz uma interrupção, ele para, depois de apresentar o argumento que o Filho é superior aos profetas e aos anjos, e antes de continuar a demonstrar a superioridade do Filho, o escritor dos Hebreus ele interrompe para introduzir a primeira de suas sérias advertências encontradas nesta epístola. Note a advertência, versículo 1 a 4, eu vou apenas fazer a leitura. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se pois se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? Negligenciar o Filho é assinar, é lavrar
a sua carta de condenação. A advertência é seríssima aqui. E depois do versículo 5, ele vai continuar, depois da advertência, a nos mostrar a superioridade do Filho de Deus. Meus amados, Filho de Deus, como nós vimos, Ele, e somente Ele, tem um nome superior. Ele tem uma dignidade superior. O Filho de Deus tem uma natureza superior. O Filho tem uma posição superior. O Filho de Deus tem um exemplo superior. Ele tem uma obra superior. E por fim, como nós vimos, o Filho tem um poder superior. E como escaparemos nós se negligenciarmos o Filho de Deus? Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus, nosso Senhor. Oremos. Pai Celestial, muito obrigado pela plena convicção que temos no nosso Salvador, aquele que cumpriu cabalmente a missão que foi entregue a Ele, aquele que, Senhor, após ter feito a remissão de pecados, Ele assentou-se à direita da majestade nas alturas, e todas as coisas ficaram sujeitas a Ele. Muito obrigado, Senhor, por esse tão grande Salvador que nos proveu tão grande salvação. E possamos, ó Deus, estar firmados, ó Deus, no nosso Senhor, e unicamente no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim nós te oramos agora e para sempre. Amém. Uma boa noite aos amados irmãos e amigos. No domingo pela manhã, às 9h30, nós estaremos aqui no terceiro domingo do mês, realizando a mesa do Senhor, a ceia do Senhor. Por isso nós convidamos você para estar conosco domingo a partir das 9h30 pelo Facebook. Estaremos assim celebrando a mesa do Senhor. No mesmo domingo às 10 horas, a Escola Bíblica Dominical. E em sequência, nós estaremos também à noite no culto evangelístico. Que Deus nos abençoe, que a graça, a paz de Cristo esteja com todos os amados em Cristo Jesus. Amém.